right next to me. I'm falling apart right in front of you. Can't you see? I lose control when you're not next to me. Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. What a waste of a life trapped in a mirror. Wipe away the fog, trying to see a bit clearer. Tracing every line, hope I might look a bit thinner. Looking up, locking eyes with the soul of a sinner. Then I laugh. How'd you get so fucking lonely? Try to stop eating, maybe then she'd wanna know me. Cause every meal that I skip, make her wanna still hold me. But when I'm lost and alone, it's the one thing I can't control. I lose control. Hey, when you're not next to me. I'm falling apart right in front of you. Can't you see? I lose control when you're not next to me. Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. Teddy Swims, ladies and gentlemen. That's you, P. Mind if I take the first line of the last chorus? Please, I would. So I hope you do. I lose control when you're not next to me. I'm falling apart right in front of you. Can't you see? E aí, galera, sejam bem-vindos à aula 3 do nosso Breakfast and Learning, número 5, na edição 5. Hoje a gente vai falar, eu inverti um pouco a ordem das coisas, tá? Hoje a gente vai falar um pouco, passar sobre os recursos, depois a gente volta em cada recurso global, não os recursos que a gente já viu antes, mas hoje eu quero apresentar um pouco do ScreenFlow. Para quem não conhece ainda Salesforce, tem muita gente aqui que não tem muito conhecimento de Salesforce, então a gente vai ter uma visão geral do ScreenFlow e aí os elementos, tá? Então eu vou começar pelos elementos, dando uma pincelada, recursos, e aí a gente parte para o ScreenFlow e constrói um primeiro ScreenFlow para vocês terem uma noção do que é de fato o Salesforce Flow, para que ele serve na prática, que vocês poderão criar. Porque por enquanto a gente só aprendeu teoria, né? Vamos lá. Quem quiser tirar print, tira aí, da aula 3. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver quem está aqui para eu já tirar o meu print da turma. Tem 56 alunos, já dá para tirar, né? Calma aí, deixa eu só tirar um printzinho para a galera que está dormindo ainda. Um recado importante. Pode dar um sorriso, gente. O pessoal está ligando a câmera, cara. Jonathan, Viana. Ó, tirei um print, vamos tirar o último aqui, ó. Até o Nicolas e o Pedro aparecerem na minha tela e vamos para o último print. Sorriso. Boa. Bem, recado importante, a gente vai começar a contabilizar a presença, tá? Então, já está contabilizado, como todos conhecem, a gente faz o curso no quesito eliminatório. Então, quem não participa de 2 aulas está eliminado do curso, é bloqueado o acesso. E também nas quizzes, a gente vai avaliar quem fez os quizzes já está participando ativamente. Como esse curso aqui, a gente bloqueou já as inscrições, ninguém novo entra, e vamos começar o workshop, então precisa de atenção. Então seria desleal com quem participa ativamente, beleza? Então, a partir de hoje, aí, ó, semana que vem, a gente vai começar a cortar
quem não está participando mesmo, só quem está assistindo a aula gravada, né? Como todos já conhecem, como é o nosso curso. Então, vamos lá. Primeira telinha aqui. As variáveis globais. Vamos dar uma pincelada no que é variável global dentro do Flow Builder. Variáveis são fornecidas pelo sistema. Quando você começa o seu Flow Builder, você já pode ver as variáveis globais em qualquer tipo de flow que você venha a utilizar. Qualquer categoria e tipo, né? Porque agora a gente tem categoria. Então, são variáveis fornecidas pelo sistema. Quando você utiliza um Record Triggered Flow, ela tem uma variável global chamada Record. Quando você utiliza o Screen Flow, ela já não existe. Então, varia de acordo com o tipo de flow as variáveis globais. Bem, API. Muitas pessoas utilizam essa variável global para extrair o início do URL, por exemplo, da organização, né? Então, ela faz referência a um URL de API ou o ID da sessão que você está rodando no seu flow. Então, vai ser por exemplo, quando você inicia a sua organização, vai estar lá, no meu caso aqui é Reforce Academy 4.lightning.force.com. Então, esse é o início da URL, né? E depois disso, vem a informação da URL da sua API em si. Eu já vou começar aqui, deixa eu compartilhar a minha tela atual aqui, só um segundo. Dentro do Flow Builder, estou na área de criação de em New Flow. Vou começar já um Screen Flow, tá? Básico. Estou utilizando a release 9, então no mês que vem vocês já vão ver essa tela, tá? Do Screen Flow, porque antes era somente o elemento, agora temos esse retângulo aqui. Então, olha só. A gente pode ver os recursos aqui do lado, clicando em novo recurso, né? Então, vamos clicar em novo recurso. Você tem as variáveis de criação dos seus recursos. Por exemplo, vamos em fórmula aqui. Essa é uma variável normal, um recurso normal que você cria, né? Então, fórmula, dia. E aqui eu tenho a saída, texto ou data. Vamos colocar data. Dentro dessa caixinha Insert a Resource, eu tenho as variáveis globais. Olha, quando eu clico nela, já vai ter a variável global. Eu posso ver essa caixinha em várias áreas do meu Flow Builder, seja no elemento de tela, no elemento comum de get, update, você sempre vai ver as variáveis globais. A variável global que eu estou falando agora é o API. Então, olha só. Quando a gente clica em API, todas as APIs que estão dentro da organização vão aparecer aqui, tá? Então, se você seleciona uma API, deixa eu colocar texto aqui, porque fórmula URL. E aí você vai ter um endereço completo, incluindo HTTP, da sua API Enterprise Server, quando o URL é 120, beleza? Então, a gente trabalha muito com essa variável para extrair o URL, como eu disse, para entrar no registro, por exemplo, colocar um barra, na fórmula, e aí você utiliza esta variável. Mas você pode também chamar a API aqui, né? Ok? Vamos para a segunda variável. A segunda variável é o client. Deixa eu já entrar aqui também no screen. Vamos criar uma fórmula novamente. Texto. O client. Aqui eu não tenho o client, somente em fluxos que tem scheduler, Lightning Scheduler, fluxo cujo trigger é um schedule, tá? Então eu não tenho neste fluxo aqui. Depois eu mostro quando a gente passar ele para a gente não confundir. A gente só está dando uma pincelada no Lightning. Deixa eu ver a tela da apresentação. Alguma coisa? Não, eu ia comentar só para quando você fosse compartilhar o flow, só dar um zoomzinho, um a mais. Beleza. Então, olha só. Você está definindo dentro do seu elemento de tela, quando é o scheduler, você pode definir qual tipo, desktop, ou mobile, tablet, telefone. Enfim, você determina também como que o cliente está usando naquele momento de execução do fluxo, tá? Outra variável global é o flow. Dentro do Flow Builder está um pouco até diferente esse flow. Depois eu entro lá na tela
para mostrar para vocês. Provavelmente na de vocês já vai estar assim, running flow interview, ao invés de somente flow, tá? Mas quando você clica nela, vai aparecer somente o cifrão e o flow, ok? Então são elementos que rodam dentro do flow. Vou passar a apresentação, depois eu passo para a prática, vai ser melhor do que ficar mudando de tela. Label, custom labels da sua organização, tá? Então, dentro da sua organização, você tem algumas custom labels. Aqui a gente não vai ter nenhuma na Developer Edition que vocês criaram, mas quando vocês criarem, vocês vão ver uma variável chamada label, que tem todas as variáveis que vocês têm ali dentro, ok? Labels, né? Custom labels criados por vocês. Permission faz referência a permissões específicas da sua organização, seja custom permission ou permission set. É muito interessante para utilizar em elementos de tela, para exibir um campo específico para um usuário que tem uma determinada permissão, ou em elementos de decisão, né? Decision é, se o usuário tem uma permissão tal, vai por um caminho, se não tem, vai por outro caminho, e assim por diante, tá? Outra é Organization, que tem tudo que tem dentro da organização. Tá? Depois eu mostro para vocês, mas é nome da organização, o telefone, todas as informações que são contidas na sua organização Salesforce. Por fim, Profile é o perfil do usuário que está rodando. Por fim, não, temos mais um. Então, todo o perfil atual do usuário, do running user, né, você pode ver as informações ali dentro, desde o dia que foi criado o perfil, user type, description do perfil, ID, etc. E aí temos o setup, configurações personalizadas de hierarquia de tipos de fluxo. Você pode usar essa variável, é um pouco mais avançada, mas somente se sua organização tiver configurações personalizadas de hierarquia do usuário, tá? O record, que aí está presente no record triggered flow, você pode puxar o conteúdo, o fields, etc., dentro do registro que está rodando o seu flow. Triggering record, tá? Ou algum record que você fez um get ali dentro, tá? Mas geralmente é o triggering record, ok? Ou seja, o record que disparou o fluxo atual, ok? Esse a gente vai ver muito no Record Triggered Flow. Record Prior, mesma coisa, só que antes das alterações serem feitas no registro que você está utilizando, ou seja, se você atualizou o campo, qual o valor anterior ao campo? Então, Record Prior.name, por exemplo, se você alterou o name, vai estar o nome anterior registrado aqui, enquanto está realizando a interview, né, a entrevista do fluxo que você está rodando, ok? Se não tinha nada, vai aparecer nulo. E user. User faz referência a você, tá? O user que está rodando, não o user a você, mas o usuário que está rodando o flow em si, pega nome, first name, last name, todos os campos personalizados que possam vir ter dentro de um usuário, vai estar contido nessa variável global para você fazer referência. User role é sobre o cargo do usuário, qualquer informação contida no cargo do usuário, né? Beleza. Então, os tipos de flow, como eu falei antes, são esses daqui. Hoje a gente está vendo o Screen Flow, mudou um pouco, agora é a categoria de flow, mas a gente vai passar muito por esses flows, né? Que precisa de gatilho e que não precisa de gatilho. Temos outros tipos de flow, mas basicamente a gente vai aprender esses durante o curso, tá? Além de flow de approval process que a gente vai introduzir para vocês também, mas o approval process nada mais é do que o orchestration, tá? Vamos lá para o nosso screen flow, então. Deixa eu compartilhar minha tela. Desculpa, estou meio um pouco gripado, tá, gente? Mas faz parte. Então, estamos no nosso primeiro flow. Como é? Vou aumentar a tela. Um pouquinho. Acho que não está dando para vocês verem o aumento de tela, mas deixa eu... Nessa edição, o aumento de tela, o gatilho de aumento de tela já está incorporado.
Então, o do browser não funciona, o que é ruim, né? Mas quando eu aperto Ctrl e rodo o mouse, ele não funciona, tá? Beleza, temos o nosso fluxo de tela aqui. Vamos criar o primeiro elemento do nosso fluxo, que é o elemento chamado screen, tá? O screen está presente somente no fluxo de ScreenFlow, beleza? Então eu só vou criar o primeiro elemento, tá vendo? Lembra dos elementos, dos tipos de elementos que a gente tem, que é interação, lógica e dados? Os de interação geralmente são azuis, os lógicas são laranjas e os de dados são os rosas, tá? Então vamos lá. O Screen Element. O Screen Element, dentro dele você tem a tela que você está configurando aqui. O que você vê de cara é a tela que vai aparecer para o usuário. Tá? Então, o usuário pode inserir dados ou você pode apresentar apenas dados ou informações da sua empresa. Quando você abre o elemento de tela, vai estar a configuração do elemento de tela aqui do lado, tá bom? Então, vamos primeira tela do curso. Vou escrever aqui. Então, é o nome, label, primeira tela do curso e o API name desta tela, tá? Eu, particularmente, vocês vão ver que eu vou falando sobre a nomenclatura, geralmente eu coloco como o API name screen, por exemplo, para eu saber que é um elemento de tela. Screen, primeira tela do curso, por exemplo, tá? Eu gosto de fazer isso para identificar, pô, lá nos meus recursos criados, olha só, vou dar um save aqui, primeira tela de exemplo do curso Breakfast and Learn Flow. Ok? Done. O recurso está aqui, ó. E aí, quando você vai no izinho, tá aqui, screen, primeira tela do curso. Quando você vai selecionar algum recurso dentro de outro recurso, tá? Vai estar lá o screen, eu vou identificar rapidamente que esta é a tela, tá? Então, criou a tela. Por enquanto, eu não tenho nada. Eu tenho o cabeçalho da tela e o rodapé da tela, footer and header, ok? E aqui dentro é o conteúdo, é o Canva da minha telinha que eu vou colocar as informações, tá? A gente pode linkar o estágio dessa tela, é uma informação, eu ainda não tenho nenhum estágio, é outro tipo de recurso que a gente aprendeu na aula passada. Então, quando eu crio o estágio, primeiro step, e aí no API name, stage, né? Stage. Estágio do flow, ok? Tem uma ordem, eu gosto de usar sempre valores em dezenas, porque se eu precisar inserir um estágio entre esses estágios, eu posso utilizar, por exemplo, se eu criei primeiro estágio 10, segundo estágio 20, terceiro 30, aí eu preciso inserir um estágio entre o 10 e o 20, eu só coloco lá o 11, né? E aí eu tenho mais 9 opções de utilização. Enfim, beleza? Vou ativar esse estágio e beleza. Ativei o estágio. Não é necessário utilizar isso, tá, gente? Principalmente se vocês forem utilizar somente uma tela não faz sentido algum utilizar estágio. E aqui a gente já pode ver uma configuração básica do elemento de tela que é por pontinho, e a cada estágio que você vai avançando, você vai incorporando no seu flow, como se fosse o path lá dos seus elementos, dos seus registros, né? Então, beleza, eu tenho os estágios aqui, tem outra opção também, que é configurar o caminho desse estágio. Eu posso dar um save no meu flow aqui, deixa eu primeiro flow de tela. Beleza? Em avançado, olha, quando eu vou em avançado aqui, eu já vejo a configuração do meu flow, tá? Então, o progresso, a barrinha de progresso, o path lá dos estágios, eu posso configurar. É o que eu quero mostrar aqui agora, olha. Se eu configurar, eu tenho o simples, que é no topo da tela,
o path, que é o normal do Salesforce, que a gente tem lá quando vai evoluindo o lead, por exemplo, e no rodapé, o simples no rodapé do Flow, tá? Então eu tenho essas 3 opções, ok? Se eu não quiser exibir os estágios, é só clicar aqui que ele não vai exibir, tá? Eu vou deixar como um path para ficar mais parecido com o Flow que a gente tem lá, ok? Vou salvar, tá aqui o meu primeiro elemento de tela. Beleza. O estágio. Vocês estão vendo aqui estágio 1, 2, 3, 4, mas obviamente eu só tenho um por enquanto. Isso aqui é só um exemplo. Se eu executar esse elemento de tela, vai aparecer somente o estágio 1. Tá? E ele está ativo como padrão, ou seja, o azul vai estar ativo. Beleza? Então vamos para nosso criador de elemento de tela aqui. A gente tem os componentes, que são input e display. Quando você tem mais alguns outros componentes, como o Jonathan falou lá no curso, quando você instala um pacote, por exemplo, da Unofficial Salesforce lá, e aí esse pacote pode ter alguns elementos custom aqui, Aura ou Lightning Web Component, vão estar presentes em custom aqui com outros elementos, tá? Não, ou dentro de display mesmo, dependendo do tipo que você instalou, beleza? Então pode ser que tenha outra caixinha aqui com outros elementos, tá? Outros componentes, desculpa. Então, ó, um que a gente usa muito é o display text. Display text nada mais é do que exibir o texto dentro do nosso ScreenFlow, né? E é esse que eu quero utilizar para mostrar para vocês os recursos globais. Dentro do display text, a gente tem aqui o API name desse display text. Então eu vou colocar aqui, ó, display text componente 1, só para a gente saber, tá? Então, olha, como eu falei, os recursos podem ser acessados de diversas maneiras. Uma delas está aqui, ó, Insert a Resource. Então, quando eu clico, eu vou ver todos os recursos que eu já criei, que é o screen, né, e o estágio, por exemplo, e as variáveis globais. Então, por exemplo, vamos criar um texto aqui, olha. Eu posso criar nessa caixinha de texto, rich text, tá? Eu posso formatar o meu texto. Bem-vindo, aí vírgula aqui, e vou inserir um recurso que é do usuário que está rodando o flow atual. Bem-vindo, variável global user, first name, tá? Bem-vindo, tal. Beleza. E aí eu tenho minha primeira tela com a personalização do usuário. Posso formatar como bold aqui, por exemplo, é negrito, né? E assim por diante. Ou eu posso mesmo não exibir o header do meu flow. Como eu faço isso? Eu venho aqui, esse é o meu screen, vou configurar o header, que é o cabeçalho dele. Eu exibo ou não o cabeçalho, tá vendo? Que aí vai ser o cabeçalho, só para vocês terem ideia, é o nome do flow, que você nomeou como label do seu flow, tá? Então eu posso não exibir se eu quiser, para apresentar um cabeçalho específico que eu posso configurar dentro de um display text, por exemplo. Beleza? Mas eu vou deixar exibindo. E no próprio help text eu posso exibir também na primeira tela um texto de help para o primeiro elemento de flow. Mas eu não vou fazer isso. Para todos os campos você tem essa opção. Para praticamente todos os campos de input, tá? Os componentes de input. O rodapé, como é a primeira tela, eu também configuro aqui no meu elemento de tela, né? Criei o elemento de tela, e aí eu configuro o rodapé a partir daqui. Posso exibir o rodapé ou não, se for somente uma tela, eu não exibiria o rodapé, não faz sentido. Ou não. Então eu vou exibir aqui, mas eu não preciso exibir todos os botões. Aqui embaixo, olha, eu tenho pause, anterior e finalizar, como é o único elemento de tela que eu tenho. Porque se fosse mais um dentro do meu flow, teria o next, tá? Então eu vou exibir aqui o pause. Ele funciona como? Quando você clica em pause, você tem a opção de exibir para o usuário todos os fluxos, os flows que ele tem pausado para ele dar continuidade, tá? Imagine que ele está criando um usuário, um contato. E nesse contato, ele não tem todas as informações, então ele quer pausar para pegar as informações e preencher no dia futuro, tá? Então, é possível fazer isso utilizando a pausa aqui,
e depois ele volta ao mesmo flow através da navegação da sua Lightning Record Page, se você exibir lá tudo que foi pausado para o usuário, beleza? Isso é muito útil. Então, finalizar, eu posso alterar também as labels. O previews, como todos sabem, é o elemento de tela anterior a essa tela. Nesse caso, eu não preciso exibir, eu posso hide previews, aí não vai exibir o botão de anterior, né? Pause, eu posso utilizar para qualquer botão aqui, eu posso utilizar uma custom label, por exemplo. Vamos utilizar para o previews, eu não quero, né? O finalizar o next, eu vou utilizar uma custom label. Próxima tela, por exemplo, só para exibir para vocês. Ok. E aí aparece aqui embaixo próxima tela, como vocês podem ver, ok? Então vou deixar aqui o pause e este próxima tela, ok? Beleza. Screen Actions. Screen Actions é um pouco mais avançado, eu não vou entrar agora para não confundir vocês, tá? Então o Screen Action é para você rodar um Auto-Launched Flow, se você tem algum Auto-Launched Flow na sua organização, dada alguma alteração em algum componente aqui dentro do seu Screen Flow, beleza? A gente vai mostrar isso. Se tem uma variável de input, de output aqui nesse flow, você pode mandar para o Auto-Launched Flow, e o Auto-Launched Flow, se tem uma variável de output, pode te mandar. A gente vai conhecer sobre a variável de output e input em breve. Então, olha só. Bem-vindo, Guilherme, né? Então vamos dar continuidade aqui. Alguma dúvida até aqui, gente? Uma coisa que vocês provavelmente não viram ainda é esse style aqui nas suas organizações, se vocês tiverem. O style nada mais é do que configurar cada componente dentro do seu flow, a largura dele e onde ele está alinhado. Então, nesse caso, olha, middle, ele vai ficar no meio, enfim, é bem básico, né? Embaixo, no bottom, esqueci qual é o nome em português, topo e no meio. E aqui a largura desse componente. Isso é o mais fenomenal. Então você pode colocar mais de um componente, olha, define a largura de cada componente aqui no seu elemento de tela para você ter a possibilidade de inserir mais componentes e alterar o tamanho deles, tá? Ok? Vou deletar esse daqui, vou aumentar porque eu quero que ele fique no full para preencher a tela inteira. Vamos configurar as propriedades. Bem-vindo, Guilherme Dornelas. E aí eu posso acessar mais recursos. Vamos acessar mais alguns recursos. Por exemplo, o flow, a variável flow. Como vocês podem ver, quando eu estou rodando meu flow, ele vai mostrar a data inicial, os estágios ativos, ou seja, qual ativo atual. Eu posso utilizar isso para qualquer coisa, tá, gente? Não somente nesse elemento componente de tela. O estágio atual aqui, current stage, por exemplo, eu posso inserir. Você está no estágio, e aí current stage. Beleza? E assim vai. Current date time, que é o momento exato que está rodando essa tela aqui, eu posso inserir também. E aqui, como é texto, eu teria que formatar a data. Então, vocês vão ver aqui, olha, data e hora atual. Vou deixar do jeitinho que está dentro da variável para a gente não perder tempo com formatação de variável aqui agora, tá? Outro recurso também, dentro do flow. Float message, interview start time, é na hora que começou a entrevista do flow, tá? E current time, por exemplo, para você não quebrar o seu fluxo é muito interessante. Você tem como determinar o tempo que gastou do início do fluxo até o final dele. E isso é muito útil para quem está desenhando o fluxo, o flow. Porque se demora muito, você pode otimizar o seu flow e determinar qual step que está demandando muito tempo, através da diferença do interview start time com current date time, beleza? E o fault message, que é o caminho de falha, a gente vai utilizar muito. Se em algum estágio de elemento de dado ocorreu algum erro, você vai ter uma fault message mais simplificada para exibir no seu elemento de tela. Eu não vou utilizar aqui porque eu não tenho nenhum elemento de dados antes do meu ScreenFlow, tá? E aqui o momento do intervalo
UID, tá? Que eu estou rodando agora. Então, beleza. Temos o nosso primeiro fluxo aqui, tá? Done. Eu vou salvar esse fluxo. Então, aprendemos sobre o ScreenFlow, o elemento de tela de screen somente com display text. Dentro do display text você pode inserir qualquer coisa, tá? Em formato rich text, incluindo link e imagem. Vamos salvar aqui, como eu já salvei com nomenclatura. Para depurar esse flow, para você ir entendendo como é que ele está ficando, é o debug, depurar aqui em cima, tá? Então você clica no debug, é como se como o flow fosse rodar dentro da sua organização. E aí a gente já vê como o flow está rodando. Aqui no Debug Options, a gente pode rodar a última versão do flow com a última versão dos subflows. Né? Eu vou deixar marcado. E os detalhes do que está executando. Deixa eu aumentar a tela. Pronto. Naquele momento do Lightning Runtime, tá, da sua organização, e pode rodar como outro flow se você está utilizando, ou outro usuário se você está utilizando uma sandbox, por exemplo, tá? E run. Se tivesse alguma variável de input, teria uma opção aqui para preencher esta variável de input antes de prosseguir com a depuração dos dados do seu flow. Run. E aí, minha primeira tela do flow criada aqui, ó. Bem-vindo, Guilherme. Você está no estágio primeiro step, que é o nome que a gente deu. Data e hora atual, a data e a hora. E aqui embaixo eu até esqueci qual a variável que eu coloquei, mas eu acho que era o do... eu realmente não lembro qual a variável a gente colocou, mas a gente pode ver agora qual a variável. A gente não preencheu a variável aqui, só coloquei flow, tá? Por isso que quando eu disse lá, quando eu estava apresentando as variáveis, olha, a gente tem o flow aqui, já está a nomenclatura da variável. Quando você está criando um novo recurso, vamos lá na fórmula, nem vou preencher ali em cima, o recurso, olha, tá diferente o nome das global variables, tá? Não é a mesma, eles estão renomeando tudo. A Salesforce está renomeando. Então vocês vão encontrar diferentes, mas running flow interview é o API name da variável, é a mesma que está lá naquela tela, tá? Running org, tudo é a mesma, organization, user, profile, user role e etc, ok? Então vocês vão ver essas diferenças que começaram a acontecer desde a Winter Release, beleza? Ok, temos a primeira tela do curso. Agora, dentro do meu ScreenFlow, eu tenho também alguns componentes de input. O input, como o nome diz, é para imputar dados, tá? Então vamos passar para outra tela. Bem-vindo, hora e local, tal. Prosseguir, próxima tela. Vou criar outra tela, óbvio que não é a melhor prática, mas eu só vou criar outra tela para demonstrar para vocês como é que é a sequência do flow. Segunda tela do flow. Vou colocar aqui screen, segunda tela do flow. Ok. Estágio. Eu estou no segundo estágio ou primeiro estágio, eu posso definir, né? Como é o primeiro estágio de inserção, mas vamos criar mais um para demonstrar para vocês, tá? Segundo step, né, do meu flow. Tela. Como eu disse, o primeiro é o 10, esse daqui vai ser o 20. Eu não vou ativar por default, porque eu não quero que dois estágios fiquem ativos logo no iniciar do meu flow. E não. Aí eu tenho que determinar o estágio aqui. Eu só criei, e aí, segundo estágio. Ok? Então, esse vai ser o estágio 2 no meu flow para inserção de dados. Vamos para o text aqui. Segundo step, beleza. Vamos para o primeiro campo. Vamos supor que esse flow aqui é de criação de contato dentro da conta, ok? Eu vou pausar um pouquinho para saber se alguém tem dúvida ou não, porque eu estou indo rápido. E para tomar uma água, né? Alguém tem dúvida?
Quando você diz ali que esse não é a melhor prática, né, na criação de tela a tela, como que seria então? Inserir na mesma tela, se você não rodou nada, lembrando que uma tela funciona como elementos de pausa entre as telas, né? Por exemplo, estou numa tela, passei para outra tela, já é uma pausa que ocorreu ali no meio. Então, se você exibir uma mensagem, depois vai colocar input, não faz muito sentido. Mas é uma boa prática, sim, dividir entre telas se você tem muita informação, principalmente se você aplicar numa Lightning Record Page um flow, ou mesmo num flow apresentando, puxado por uma Quick Action, botão, tem muitas informações, mas no meu flow aqui não é uma boa prática porque eu só exibi nome e data, né? Mas é sim boa prática se você utilizar mais telas e entre as telas tiverem algum dado criado, atualizado, alguma coisa dentro da organização. Que aí você corta os interviews e não utiliza tantas transações entre cada tela, tá? Pause. O pause eu vou explicar em outro flow, porque aqui eu... Ah, o pause, o botão de pause, desculpa. Então vamos lá. O pause, gente, aqui no footer, ele serve para o usuário que está rodando, por exemplo, olha só. Deixa eu salvar o flow aqui. Eu vou ativar esse flow, tá? Como vocês podem ver. Uma coisa... Deixa eu dar prosseguimento, aí eu demonstro o pause. Porque senão eu vou pular um monte de step e vocês não vão entender muita coisa. Mas vamos configurar a segunda tela aqui para eu colocar os inputs de dados de um contato, tá? Este flow eu quero apresentar na conta. Deixa eu ir lá na minha conta, para quem não conhece muito Salesforce, vamos lá, olha. Eu tenho uma conta aqui. A hierarquia do Salesforce, aula básica sobre Salesforce aqui, olha. As contas existem no Salesforce. Quando você cria uma conta, vamos lá, criar uma conta do zero, tá? Vamos supor que eu estou na Reforce Academy. Reforce Academy. Ok? Tipo da conta. Esses são os campos básicos que já fez na sua organização. Você pode criar campos, claro. Vou colocar como cliente a Reforce Academy. Beleza. Conta da Reforce. Ok? Posso ter uma parent account, tem um telefone 552799777966, que é o meu telefone próprio. Tecnologia, quantos funcionários? Tenho 13. Billing address, shipping street, então vou colocar aqui, ó, meu endereço e salvar. Beleza. Tem uma conta chamada Reforce Academy aqui. Nessa conta eu tenho a Lightning Record Page que está rodando aqui, né? Com um page layout associado, não defini como uma Lightning Record Page Dynamic aqui para campos e componentes, então vamos definir ela. Eu vou no setup aqui, Edit Page, que aí eu já vou editar a Lightning Record Page que está sendo executada ali, tá? Para quem não sabe. É um passo mais rápido que ir no layout, Lightning Record Page, associar ao layout, etc. Então, o que eu quero é que o flow apareça aqui do lado. Basicamente é isso, para criar um contato, tá? Então, esta Lightning Record Page, vamos até converter aqui o que eu gosto de utilizar, Dynamic Forms, tá? Que aí cada campo conversa sozinho sem precisar de um page layout. Eu só vou converter aqui para vocês. Colocar em... Beleza, acordeon, todos os campos estão padronizados aqui. Ok. Deixa eu só organizar minha conta. Details. Colocar o details como padrão. Salvar. Que ninguém merece inicializar dentro do related, né? E aqui eu vou definir como assign has org default, ou seja, eu quero que essa Lightning Record Page que eu acabei de configurar seja default na minha organização, tanto para telefone quanto para desktop. E ela vai estar ligada aqui, como vocês podem ver, a organização inteira. Ok, configurei minha Lightning Record Page.
O que eu quero é mostrar o flow ali no cantinho, né? Então, para a conta, a gente tem contatos relacionados. Nesse caso, eu não tenho nenhum contato. Para criar um contato, eu vou criar um contato exemplo aqui para vocês verem. Ó. Salutation, Mr. Guilherme Dornelas. Título, Founder. E-mail. Beleza. Só vou deixar isso, tá? Então, eu vou colocar aqui telefone, e-mail, título, nome da conta, que é a Reforce Academy, primeiro nome e último nome, Salutation. Beleza? Então, vamos lembrar desses campos. Salvei. Criei um contato relacionado à conta. Certo? Então, eu tive que ir lá em Related, clicar em novo e criar contato, ou eu deveria ir em contato, criar contato. O que eu quero é facilitar a vida do usuário e colocar uma criação de usuário aqui no cantinho através de um ScreenFlow, tá? É isso que eu quero demonstrar para vocês agora. Então, vamos lá no nosso Flow. Deixa eu compartilhar essa guia. Na segunda tela do Flow, temos algumas opções, tá, gente? Um flow, quando é screen flow, você vai precisar do quê? Quando você está numa tela, como eu vou utilizar dentro de uma Lightning Record Page, esse flow vai ser executado dentro de uma conta, dentro de um registro específico. Então eu quero captar o ID desse registro para eu vincular o meu contato à conta que está sendo realizada. Então eu vou criar em novo recurso, variável, ok? Esta variável, para eu captar o ID, voltando lá, ó, eu quero captar o ID desta conta aqui para que eu crie um contato vinculado a esta conta, beleza? Então, opa, aqui. A variável tem que se chamar Record ID, deste jeitinho aqui, ó. Record e o I maiúsculo e D, ok? Ela pode ser, ou seja, variável, para captar o registro ao qual está sendo executado o flow, beleza? Então, o tipo de dado, eu posso captar somente o ID da conta, text, e aí vai incorporar somente os 18 caracteres do ID referente à conta. Eu já posso incorporar o registro inteiro. Eu vou incorporar o registro inteiro logo na minha variável, tá? O objeto vai ser account. Eu seleciono o account porque eu sei que é uma account ali que eu vou utilizar o meu flow, beleza? E eu devo marcar available for input. O que significa available for input? Disponível para input que não seja manual dentro do meu flow. Ou seja, um auto-launched flow, um record triggered flow, utilizam esses mesmos recursos, tá? Não é somente no ScreenFlow. Então, eu posso mandar uma informação da Lightning Record Page, por exemplo, que é a que eu estou executando na minha conta, para o meu flow através desta variável, quando eu marco available for input, ok? Então, available for input é uma variável que pode ser preenchida fora do seu flow. Available for output é uma variável que eu posso mandar para fora do meu flow. Ou seja, eu posso mandar para um outro ScreenFlow, auto-launched flow aqui, enfim. Posso fazer várias coisas com essa variável de output para sair do meu flow, tá? Neste caso, vai ser uma variável de input, porque eu quero preencher o Record ID através do Lightning Record Page, ou um botão que eu vou demonstrar para vocês numa aula futura. Então, já vou deixar aqui, Record ID e Done. Ok? Então, segunda tela do meu flow, vamos lá. Editar a segunda tela. A tela de boas-vindas, primeira tela, então vamos já renomear aqui, para ficar certinho. Tela de boas-vindas, screen. Vou colocar screen, só para saber que o componente é a tela aqui. Beleza? Done. Segunda tela. Segunda tela, criar um contato. Ok? Segunda tela de criar contato. Screen. Criar contato. Beleza?
tela para input de dados do contato. Ok. Aqui dentro eu tenho que inserir, lembre-se, para criar um contato lá, eu precisei de alguns campos. Poderia ir em Fields e selecionar o... Vocês estão me ouvindo, gente? Ouvindo. Sim, sim. Agora sim. Agora sim. Tá melhor agora? Sim. Beleza. Então, beleza. Eu vou... aqui, eu utilizo um record variable. Se eu tivesse mais record variables, eu utilizaria os campos da record variable. Por exemplo, o account, quando eu seleciono essa record variable, ele já vai inserir a informação que eu imputar aqui dentro dessa record variable. Então, não é isso que eu quero, né? Eu quero criar um contato. Então, vamos lá. Em contato, poderia criar uma record variable chamada contato, mas eu quero demonstrar do passo a passo para vocês aqui, criando campos de input, tá? Eu sei que pode, tá, gente? Antes de vocês falarem para mim que dá. Então, ok. Primeiro, é o nome, né? Ou eu posso utilizar o texto também, para preencher nome e sobrenome, ok? Vamos pelo texto para vocês visualizarem. Olha, texto. Este vai ser o nome. Nome. Primeiro nome. Vou deixar bem claro aqui. Variável aqui, a componente, só para componente, primeiro nome, beleza? Primeiro nome é um campo obrigatório ou não, eu posso marcar aqui. Se é somente visível, se está desabilitado para se algum recurso estiver preenchido ou se tem algum valor já pré-determinado. Vou mostrar isso também mais para frente, tá? Então, olha só, primeiro nome. Eu dei uma label para esse campo de input, né? Esta label, ela pode ser programada com códigos HTML também. Por exemplo, posso colocar como bold aqui na label. Tá? Quem sabe HTML já pode programar. Então, o primeiro nome vai ficar em negrito. Tá? Posso colocar font, color e etc. Tá? Então, eu só quero mostrar aqui, ó, primeiro nome, negrito. Beleza. Vamos colocar o outro nome. Sobrenome. Só vou colocar aqui component. Beleza. Sobrenome. Não vou colocar em negrito para vocês verem a diferença ali do texto acima. Vou colocar um e-mail do usuário, né? Vamos lá no e-mail. Vou deixar como e-mail mesmo, label. E-mail. Vou marcar o sobrenome como required, porque para criar um contato, o sobrenome é obrigatório, né? Outro campo também que eu devo inserir aqui seria a conta. Só que a conta já está selecionada, lembra? O account, quando você vai criar um contato, obrigatoriamente você tem que vincular ele a uma conta em determinadas organizações. Então, poderia sim colocar. Mas eu quero colocar um pick list, por exemplo. Um pick list que vai representar a salutation deste usuário. Como é que eu faço isso? Então, salutation, né? Opa. Beleza, salutation. Este pick list aqui, lembrem que eu demonstrei um pouquinho dos pick lists, dos recursos da aula passada. Eu posso criar um recurso, olha, como choice ou pick list choice set, tá? Então vamos lá no... calma aí, beleza. Deixa eu dar um done aqui. New choice resource, beleza. Pick list choice set, por quê? Eu quero pegar o pick list da salutation que está dentro do contato, do meu objeto de contato. Então, vou lá, ó, aprendendo pick list choice set. Pick list choice set. Então, pick list choice set. Pick list salutation contato.
O objeto que eu vou buscar essa informação é do contact, né? Dado é um pick list que eu estou buscando. E o campo que eu quero pegar é o salutation, ok? Então, salutation. Beleza, o que vai acontecer? Este pick list que eu selecionei ali, ao invés de criar choice por choice, eu já dei um pick list choice set baseado no objeto contato, o campo salutation, ok? Eu posso marcar a label aqui como bold também, ou red, e etc. Além disso, eu quero mostrar para vocês, olha, vamos bold, como é que está ficando aqui o meu flow. Save as new version. Salvar, já vai ser a versão 2 aqui em cima, né? Salvo, versão 2, lembrando que dá para acessar a versão 1 daqui. Vamos depurar aqui para vocês verem, olha. Ó, já apareceu primeiro step, segundo step. Tá vendo? O path aqui já pulou para o segundo step. Tá vendo que tá em bold? É porque eu formatei, tá? E o sobrenome marcando como required. E o e-mail já vem no formato de e-mail, quando eu seleciono e-mail ao invés de texto e parametrizar uma regra de validação. Previews, eu não tirei o previews da minha tela, então eu posso voltar para a tela anterior, ok? Então é basicamente isso que faz no Salutation. Outra forma de configurar a label aqui é utilizando um recurso específico se você quiser dar um recurso específico para essa label. Por exemplo, vamos lá em criar um recurso, new resource, de text template, por exemplo, né? Salutation. Text template, salutation. Aí eu posso colocar aqui, por exemplo, ó, tô em rich text, né? Salutation do usuário. Eu quero formatar isso, eu quero colocar em negrito, vermelho. Se vocês não têm muito conhecimento de HTML lá, beleza? Vermelho e uma fonte, sei lá, 18, ok? Beleza. Eu clico em Done, lembra do API name aqui, Salutation, Done. Lá na minha label, eu posso inserir a Salutation com o próprio resource. Se eu não tenho resource aqui, eu posso ir, por exemplo, olha, deixa eu pegar aqui um resource, um default value aqui, da Salutation, ó. Salutation, TT Salutation. Copiar isso daqui e vou colocar lá na minha label. É assim que insere um resource. Vai estar Salutation configurado com... Opa, tem algum erro aqui, deixa eu ver. Choice, eu deletei a choice aqui. Beleza, então. Funciona do mesmo jeito. Vou depurar, mostrar para vocês. Run. E aqui, olha, a Salutation formatada dentro de uma text template, o label, tá, gente? Ou seja, eu só quero mostrar que o label dá para vocês configurarem de diversas maneiras. Não precisa ficar no label padrão, que é o Arial 12 ali, não. O Salesforce 12, né? Ok? A última forma de utilizar isso, se você não sabe ou não quer criar um resource próprio, um text template para utilizar a Salutation, é você ir aqui, olha, você formata o texto aqui dentro, né? E aí você vai em View as Plain Text, que aí ele vai exibir o código HTML dessa formatação. Copia a formatação aqui, Done, beleza? Vai na tela, e ao invés de utilizar a label como recurso, você utiliza com o código HTML já definido, parametrizado. E beleza, aí você não precisa criar um recurso específico para utilizar lá. Ok? Beleza. Criando contato. Eu tenho primeiro nome, sobrenome, a formatação, deixa eu colocar em 12, porque ficou meio feio, né? 12, o tamanho da fonte aqui. Nome, sobrenome e ok. O próximo passo, beleza, eu acho que só esses campos já são suficientes para eu criar um contato.
eu preciso dar conta. Então, eu preenchi aqui alguns campos de input, dei o done na minha tela, mas aqui eu não faço nada ainda, tá? Eu preciso de determinar um assignment ou create record para criar um elemento de contato. Como é que eu faço isso? Eu vou aqui, olha, o elemento create contact, create, tá? Que é elemento de dado, então criar contato. Eu vou definir manualmente os campos que serão criados, tá? O objeto que eu quero criar, estou fazendo rapidinho, mas a gente vai ver isso sempre, tá? Contact. Eu quero definir os campos. O campo, e aqui ele já puxou até o last name como padrão. Qual campo vai aqui? É o do meu screen element, que eu preenchi lá, né? Criar contato. Vai ser o sobrenome. Agora, aqui mostram os campos do objeto que você vai criar, tá? Então, first name, por exemplo, eu quero preencher com o valor que está lá no meu screen, primeiro nome. Vamos selecionar o e-mail, campo e-mail, valor da tela, e-mail, value. E agora, olha, salutation, né? Salutation. Qual pick list que eu escolho? Criar contato. Quando você utiliza HTML, fica assim. Esse é o ruim de criar uma label com muita formatação em HTML, né? Ok? Beleza. Vai criar o contato? Ainda não, porque eu tenho que definir o account, né? Então, um account aqui, ó, o campo account ID, precisa ser definido. Qual o valor que eu vou determinar? Vai ser do Hacker ID, que é da conta que está executando esse flow. Hacker ID, seleciono o ID dessa conta aqui, Account ID, beleza? E aí sim, meu contato vai ser criado. Save. Então, meu primeiro elemento, o que eu estou fazendo aqui? Estou determinando as variáveis manuais para o objeto contato, que eu vou criar aqui, os campos dentro do objeto contato e as variáveis que eu criei dentro do meu flow, que estão todas relacionadas aqui, se vocês visualizarem, olha, na toolbox, tá? Então, vou ativar o meu flow. E no meu elemento de tela, só vou renomear aqui, olha, o footer para o botão do footer. Next to finish, para criar contato. Para o usuário saber que eu estou criando um contato. Save. E agora, para distribuir esse fluxo lá no Lightning Record Page, eu vou na minha Lightning Record Page aqui. Lembrando, somente fluxos ativos podem ser inseridos numa Lightning Record Page, por exemplo, tá? Vou editar na minha Lightning Record Page. Essa é uma das formas de distribuir o fluxo, ou seja, iniciar um flow, tá? Vou editar minha Lightning Record Page. Aqui do lado eu tenho os componentes da Lightning Record Page. O que eu quero inserir é o flow, que está aqui, olha. Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês verem. Flow, puxo para cá, vou colocar aqui do lado, é onde eu quero realmente, né? E o flow que eu quero. Então, primeiro flow de tela da minha organização. Flow de tela. Uma coisa que vai faltar é definir a variável do Hacker ID para enviar para a variável de input do meu flow. E aí ela já aparece aqui, ó. Todas as variáveis de input estarão listadas aqui. Eu quero passar o valor para essa variável, para o meu flow, tá? Então, Hacker ID, passar os valores do registro para essa variável. Save. Vamos lá na minha Lightning Record Page. Meu flow vai ser exibido aqui à direita, olha. Flow de tela, bem-vindo, Guilherme. Tal. Próxima tela. Vou criar um usuário aqui, Ricardo. Salutation, Mr. E criar contato. Tá aí o meu flow. Foi criado, não tem uma última tela, voltou para a primeira tela, mas o Ricardo Dornelas está criado aqui automaticamente, beleza?
Então, se eu entrar, todas as informações que eu inseri estão dentro de Details. Reforce Academy, a conta é linkada, porque eu executei através dela, e inseri todas as informações. Ok? E assim damos fim à nossa aula de hoje. Foi corrida, mas com bastante conteúdo. Não manteve a configuração do path? Manteve. É porque ele só tem um path ali, né? Só tem 2 estágios e voltou para o estágio atual. Mas vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui o primeiro... verdade. Não manteve, né? Estranho isso. Bugs. Bem notado. O que ele está falando é que não ficou o path desse padrão, ficou simples, né? Com 2 pontinhos ao invés do path. Gente, dúvidas? Terminamos em ponto, hein? 1 horinha de aula. Vou disponibilizar essa aula assim. Não costumo fazer isso, hein? Né? Dá um trabalho, mas vamos lá. Assim. Explicar o pause. Boa. Não exibiu o pause no erro. Depois eu vou passar o pause, porque o pause, quando você tem o botão de pause, porque como ele não consolidou dados na primeira tela, nem aparece o pause, tá vendo? Se tivesse consolidação de dados ali, eu poderia utilizar o pause. Mas... próximo eu utilizo o pause aqui. Ninguém tem dúvida? Então foi bem dada a aula aí. O que eu tenho certeza que o pessoal vai assistir 10 vezes na brincadeira, velho. A próxima aula eu vou passar todos os elementos, tá? Hoje eu só passei o Create Record e o Screen, mas aí a gente vai por um passo antes, que é o Assignment, que eu fiz direto no Create Record as variáveis. O Assignment é muito melhor para ser utilizado, né?